que eu fui segurar ali o Israel. Israel é o do meio ou é o último? O Enoque. O Enoque veio querendo colo. Aí eu fui segurar o Enoque no colo. Gente do céu, não tenho mais saúde. Como é que a Ju aguenta segurar o Enoque? É mãe, né? Mãe faz coisa que só, né? Como é que o Vili aguenta? O Vili é menos musculoso do que eu. É forte. Tá bom, é forte. Gente, nós estamos terminando aqui uma série de mensagens intitulada Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. A ideia é que nós conheçamos mais de Deus. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais nós correspondemos ao que Deus espera de nós, né? Então, a gente precisa conhecer Deus. A nossa oração é que você saia dessa série de mensagens um crente melhor, um crente mais dedicado, um crente mais adorador, onde Deus olhe para você e se agrade de você, se agrade do seu viver, que a sua vida possa glorificar a Deus. Só que isso só vai acontecer quando você conhece profundamente Deus. Hoje o nosso tema vai ser Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Desfrutamos dos benefícios do relacionamento com a Trindade. Esse termo Trindade, ele por si só já é um termo que pode fazer com que alguns de nós nos desliguemos, porque muita gente não compreende a Trindade. A ideia de Trindade é uma ideia difícil, inclusive para a teologia. Os estudantes de teologia, eles têm dificuldade na hora de compreender o que é a Trindade. Como ser três pessoas em uma só? Como é que é isso? É difícil. Uma outra dificuldade é que o termo Trindade não está na Bíblia. Trindade é um conceito teológico e o termo Trindade não está, mas o conceito está. No início, logo ali da criação, assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus Criador é aquele que a gente entende por ser o Deus Pai. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava como aquela névoa que sobe em uma manhã fria naquele riacho. Ali estava o Espírito do Senhor, a segunda pessoa da Trindade. E a palavra estava ali. E aí já entra uma interpretação. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E a palavra disse, haja luz, e houve luz. Mas eu só vou compreender que a palavra é o Deus Filho quando eu vou ler João. Nós estamos estudando João. João consegue sintetizar isso. No princípio era o verbo é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus Pai, e o verbo era Deus. Então, a palavra é o Deus Filho. A palavra é o verbo é ação, o verbo representa dinamismo, se dinamiza com o ser criado. Então é difícil a gente compreender, em uma leitura pura e simples, você só vai perceber a Trindade lá na frente, quando você vai ver o batismo de Jesus. Jesus entra no Rio Jordão,
e ali ele é batizado por João Batista. Jesus, o Deus Filho, é batizado por João Batista. Uma voz do céu diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Esta voz é do Deus Pai. E o Espírito do Senhor desceu em forma de pomba. O Deus Espírito. Depois Jesus tenta explicar isso para os discípulos. E os discípulos dizem assim: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então é difícil para a gente entender esse conceito de trindade. Mas existe, depois que compreendemos o conceito de trindade, existem benefícios extraordinários e profundos para a nossa vida cristã. O texto de hoje que eu quero usar está em Mateus 28, 19, quando a missão que é dada à igreja, ela não é uma missão dada em nome de uma pessoa da trindade apenas. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ter uma recomendação que batizavam em nome de Jesus. Em uma única vez nos evangelhos, diz que eles foram batizados em nome de Jesus. E existe uma denominação cristã, que são os unicistas, eles batizam apenas em nome de Jesus, por causa desse texto isolado. Mas a recomendação é que a missão da igreja deve ser cumprida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu costumo dizer que a compreensão da Trindade precisa ser vista da seguinte forma. A Trindade, ela se relaciona com a humanidade, com o mundo. Na criação e sustentação de todas as coisas, é o Deus Pai. Essa é a atribuição do Deus Pai. Criação, sustentação, governo de todas as coisas. Deus Pai. Salvação, resgate, regeneração, trazer de volta ao homem a Deus, é a função do Deus Filho. E a função de orientar, de motivar, de dirigir, de incentivar, de inspirar, de converter, de conscientizar, é a ação do Deus Espírito Santo. Agora, o Deus Filho não está ausente do Deus Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eles estão olhando Jesus. Deus Pai está presente em Jesus. As palavras, o que Jesus fala, o impacto que isso produz no coração dos discípulos, é porque o Deus Espírito também está presente em Jesus. Ora, a morte de Jesus foi maravilhosa. Porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, a divindade vem e ressuscita Jesus. E ele agora recebe um corpo diferente do primeiro corpo. E aí é difícil alguém entender por que Tomé não cria em Jesus. Tomé tem algum problema. Tomé era muito descrente, muito desconfiado. Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu coloque o dedo lá aí dentro do buraco da sua mão. Agora, se ele tinha sido crucificado, tinha buraco na mão. Agora, por que ele queria botar o dedo? Agora, é outra teologia de quem faz igreja, né? O corpo estava em transformação. Não era
já aquele corpo era um corpo que estava sendo transformado, tanto assim que as pessoas se assustaram a ver Jesus. Já era esse corpo espiritual que ele estava recebendo. Então não era fácil de identificar, não. A gente lê aqui e entende tudo isso. Então, compreender a Trindade é importante. Mais importante do que compreender a Trindade é desfrutar dos benefícios de se viver com a Trindade. Essa doutrina, ela é basilar para a fé cristã, porque ela descreve a natureza de Deus como sendo a única essência. Deus tem uma única essência divina que existe em 3 pessoas distintas. Essas 3 pessoas, elas são coeternas. Elas são co-iguais. Elas são co-substanciais. Elas são uma mesma coisa, uma e a outra. São coexistentes. Existem. O Deus Pai não está ausente do Deus Filho, não está ausente do Deus Espírito. O Deus Espírito não está ausente do Deus Filho, não está ausente do Deus Pai. E aí alguns movimentos, pentecostais têm uma tendência de concentrar a sua atenção e a sua adoração ao Deus Espírito. Ontem estava cheio de pentecostais aqui. E eu fui cumprimentá-los. Disse, pastor, que culto lindo, nós somos da Assembleia de Deus. Falei, por que não deu um glória a Deus e aleluia? Eu não sabia que podia dar. Falei, pode vir à noite que está liberado. Porque se é assembleano, tem que dar glória a Deus e aleluia. E não precisa ser assembleano para dar glória a Deus e aleluia, não. Qualquer crente pode dar glória a Deus e aleluia. Mas os pentecostais, regra geral, focam na pessoa do Espírito Santo porque tem mais liga com a sua emoção. O Espírito é inspirador. E tem pessoas que começam a desenvolver uma teologia específica do Espírito Santo. E aí houve até um autor que escreveu Bom Dia, Espírito Santo, Benny Hinn. E ele começa então a dizer que você precisa orar ao Espírito Santo. Eu diria que não foi assim que Jesus orou. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus não ensinou, vós quando orardes, orareis assim. Bom dia, Espírito Santo. Jesus disse, vós quando orardes, orareis assim, Pai nosso. Depois Jesus vai dizer, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, recebereis. A gente nota um crente que não tem maturidade cristã na sua oração. Primeiro, ele não ora em nome de Jesus, ele está aprendendo ainda. Eu conheço um crente velho, que não ora em nome de Jesus. Agora, eu fico muito preocupado quando eu vejo um pastor que não ora em nome de Jesus. Esse camarada tem algum problema. Já vi aqui, na nossa igreja. Pastor que não ora em nome de Jesus. Depois que eu descobri isso, ele não faz nem oração silenciosa mais. Não pode fazer, oração silenciosa não. Porque ele ora, fala com Deus, tal, amém. Mas essa oração chegou lá através de quem? Porque se foi através de si mesmo, não chegou. Porque quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Tudo o que pedistes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Palavras de Jesus. Agora, eu gostei dessa frase aqui, da Igreja Católica, né? Palavras de Jesus. Aí tem uma resposta, né? Ele diz, Jesus seja louvado, eu disse, graças a Deus. Nenhum dos dois foi católico. Porque não é isso que eles respondem, não. Quem foi católico aí? Glória ao Senhor. Faz tempo, você esqueceu. Então, agora diz assim, pastor, então está errado orar ao Espírito Santo? Eu não diria que está errado.
Mas não foi assim que Jesus ensinou. Mas como eu disse que o Pai não está ausente do Espírito, se você orar o Espírito Santo, não tem problema. Contanto que você tenha a chave, contanto que você tenha o enter, contanto que você tenha o impulsionador da sua oração, que é aquele que tem a função de se relacionar com os meros mortais, que somos eu e você, aquele que viveu aqui, sabe o que é viver aqui, aquele que enfrentou a morte e venceu a morte, aquele que pagou as consequências do pecado, que é Jesus. Então, a gente pode ignorar a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Espírito Santo, porque Jesus é aquele com quem nós também não. Eles estão juntos. Agora, quem se importa, quem chega para o pai e diz assim, pai, pode atender a oração de fulano aí, porque eu paguei por essa oração, viu, pai? Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E como compreender aquela expressão que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? A compreensão de alguns é quando eu falo em línguas estranhas. Os gemidos inexprimíveis são línguas estranhas. Não. Eu estou passando por uma angústia tão profunda que eu não consigo me expressar. Eu não consigo exprimir. E o Espírito intercede ao Pai com esses gemidos que eu não consigo exprimir. Pai, o que está querendo dizer é que o Senhor tenha misericórdia dele, porque ele é só um velhinho que está cansado, que não consegue segurar mais uma criança no colo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe do que eu estou pensando, ele sabe do que eu estou sentindo, e ele está dentro de mim, ele traduz para o Deus Pai, porque o Deus Pai é santo, ele não consegue coabitar com o pecado, e há pecado em mim, há pecado em nós. Então nós estamos falando dessa trindade extraordinária, eu costumo dizer assim de maneira bem básica, é como se fosse uma pessoa que tem uma função pastoral, uma função conjugal e uma função familiar. É a mesma coisa. Quem resolve as questões aqui da Laurinha, do Mateus, da Dara, é o que tem a função familiar. Mas esse cara que resolve essas questões familiares não é o mesmo cara que cuida das questões pastorais? É. Mas eu não vou chegar bem assim, eu sou pastor, viu? Você tem que me obedecer porque eu sou pastor. Às vezes eu fico brincando, o pessoal antigo chamava os esposos de pastor. Inclusive minha mãe chegava um dia, porque o pastor falou, não sei, eu falei, que pastor, mãe? Seu pai. Eu falei, pensei que fosse seu marido. Porque, já pensou, ela dorme com o pastor. Ela beija o pastor. Hein? Não, porque o pastor fala com o seu marido como se fosse. Agora, pode fazer um testemunho bonito, como eu vi ontem. Ontem a Leila disse assim, pastor, eu não conheço um homem mais temente a Deus do que o meu marido. Não era para contar, não? Tudo bem, então, não vou dizer quem foi. Você estava saindo das águas e ela disse, pastor, não conheço um ser humano mais temente a Deus do que esse homem. É bonito ouvir isso, né, pastor? Está até emocionado. Você estava no jantar de namorados? Então o negócio vem de lá até aqui. E vai! Ele jogou duro. Tá bom? Tem que retribuir. Ou já é retribuição, não sei. Mas, gente, a Trindade é um mistério.
É um mistério, por isso que não é fácil de explicar. Eu até agora não cheguei nem na introdução do meu sermão, eu queria pregar o sermão todo. Agora de manhã para a noite pregar o outro sermão. Mas a Trindade é um mistério central na fé cristã. Nenhuma outra fé tem esse conteúdo, essa compreensão, essa amplitude. Nenhuma outra fé tem um Deus tão relacional que se subdivide, que tem intelecto, vontade diferente um do outro. Porque a ideia é resgatar o homem na sua inteireza, resgatar a mulher na sua inteireza. Agora, o que o nosso relacionamento com cada pessoa da Trindade pode proporcionar? Não sei se eu consegui expressar até aqui o que seja a Trindade. Me esforcei bastante. Rogério, entendeu? Está na roça. Aí, ser resgatado. Mas sobre a Trindade, deu para entender? Senão eu vou continuar explicando a Trindade. Deu para entender? Podemos avançar? Agora, quais são os benefícios de se relacionar com a Trindade? São benefícios diferenciados. Então, vamos pensar no relacionamento com o Pai. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos. O que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece o Pai. Por que as pessoas que não têm Jesus como Salvador ficam muito incomodadas quando a gente diz que a gente é filho de Deus? Não, todos são filhos de Deus. O que é que diz João 1,12? Deu-lhes o poder de serem feitos. Isto é, aos que creem no seu nome. Primeiro tem que crer para ser filho de Deus. Quem não crê não é filho de Deus. E não é só crer, é crer e receber. A gente nota quando a pessoa é católica, uma pessoa é evangélica. Assim, Deus te abençoe, ela diz a todos nós. Ela é o quê? Católica, espírita, não é cristã, compreendedora desta revelação. Pois assim, Deus te abençoe, ela diz, amém. É porque ele compreende o que é Deus te abençoe. Mas isso não é para criar distinção, não é para criar nada de desencontro. Mas aqui o Pai nos ama de tal maneira e nos chama de filhos. Por isso você vai encontrar alguns que dizem assim que Jesus é nosso irmão mais velho. E tem base bíblica para compreender Jesus como irmão. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, o que é que o Deus Pai nos proporciona? Primeiro, nos proporciona uma identidade e uma adoção. Como filhos de Deus, nossa identidade é definida pelo amor do Pai. Eu perguntei aqui, não foi aqui, acho que foi lá no jantar dos casais, quem é você? Alguém perguntou, e alguém disse, eu sou filho de Deus. Acabou. Deus nos adotou em sua família. A família de Deus é Ele, o Filho e o Espírito, mas Ele nos adotou em sua família. Para compreender isso, vamos imaginar um órfão adotado por uma família real. Nós pregamos aqui sobre Mefibosete.
Eu gostei daquele sermão. Vocês podem nem ter lembrado, mas eu gostei. Não sei o que lá, porque lá não é o seu lugar. Esqueci o nome do lugar que ele ficava. Né? O lugar que Mefibosete estava refugiado não era o lugar dele era no palácio. Não porque ele merecesse, mas porque houve uma adoção. O rei o adotou. Davi cumpre o juramento. Uma pessoa que é adotada por uma família real, sua vida é mudada de maneira assim instantânea. De um status de abandono para um status de privilégio, de honra. Assim somos nós, somos adotados pelo Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? Jesus. O Deus Pai é o controlador do universo e esse me adotou como filho. E aí, gente, é fácil a gente entender que nesse mundo espiritual a gente está andando com muita autoridade. Por quê? Porque eu sou filho do Rei dos Reis, o Deus Pai me adotou como filho. Eu vou entrar em uma batalha espiritual, eu vou na herança de filho. Todo o poder está comigo, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. E esse poder foi dado pelo Deus Pai. O poder que foi dado ao Deus Filho sobre o céu e da terra foi dado pelo Deus Pai. E é esse poder que está à nossa disposição, porque nós fomos adotados, acolhidos na família de Deus. Quando eu digo que o nosso relacionamento com Deus Pai nos remete a essa identidade de sermos adotados por Deus, isso traz para mim uma segurança, um valor extraordinário. Por isso que eu não tenho medo, né, Nazaré, de enfrentar algumas situações complicadas. Você não precisa temer enfrentar situações complicadas. Você é filho de Deus. Esse privilégio de identidade, de adoção, é algo que me ajuda a viver nesse mundo, mas não vou brincar com isso. Agora, porque eu sou filho de Deus, eu vou andar em altas velocidades. Aí o pessoal disse, olha, o anjo sai a partir dos 120. 120 já é tolerância, né? Por isso que ele fica até a tolerância. Se você andar até 120, você não é multado, mas andar 122 já é multado. Aí o anjo diz, ó, fica por tua conta e risco. A gente está sendo bem tolerante aqui. É 110 então, mas o anjo só abandona em 120. A Bandeirantes é 120, é a velocidade máxima. Né? E a Freeway lá, quanto é que é? Nunca foi? Outro benefício de compreendermos e nos relacionarmos com Deus Pai é porque nosso relacionamento com Deus Pai proporciona proteção e provisão. O Pai cuida de nós, como Jesus vai dizer aqui em Mateus 6, esse cuidado de Deus para conosco. É tão bom saber que alguém cuida de mim, dos mínimos detalhes. Deus cuida de mim. E Jesus tenta explicar isso para os discípulos, e agora não é só para os discípulos, é por toda aquela multidão que está ouvindo Jesus falar. E Jesus diz assim, olha, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios no campo. Não trabalham, não fazem roupa. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste
com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? E aí ele denuncia a fé daquele povo. Gente de pequena fé. Quem tem pequena fé é quem não conhece Deus. Quem tem pequena fé é quem não compreende o poder de Deus Pai. Quem tem pequena fé é aquele que ainda não alcançou, não atingiu, que ele é filho de Deus Pai. Mas quem compreende Deus Pai, se relaciona com Deus Pai, esse tem toda a fé do mundo. E aí, gente, faça chuva, faça sol, faça frio, não importa. Eu creio no Deus que pode fazer nova todas as coisas. Esse Deus que pode abrir um rio no deserto, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer o impossível, porque esse Deus Pai é todo poderoso. Pense em um pastor cuidando de suas ovelhas, protegendo dos perigos e guiando as ovelhas para pastos verdes. Esse Deus que é o pastor, sempre cuidando e provendo. Nós somos desafiados quando conhecemos Deus e nos relacionamos com Deus Pai, nós somos desafiados a confiar na provisão, na proteção em todas as circunstâncias. Não quero dizer que eu não vou passar por tribulação, vou passar por elas, sem problema. Vou ter enfermidade, sem problema. Vou ter um câncer, posso ter. Vou ter dificuldade econômica, financeira, sofrer injustiça, também posso. Mas Deus vai prover a condição de eu enfrentar tudo isso sem maldizê-lo, sem ignorar a minha fé. Terceiro lugar, quando a gente se relaciona com esse Deus Pai proporciona para nós orientação e disciplina. E aqui é complicado. A maioria de nós consegue enxergar Deus como um grande disciplinador. Eu ouvi ontem eu fui fazer uma visita longe daqui a alguém que estava muito magoado porque Deus levou minha mãe. A morte da mãe foi responsabilidade de Deus. Deus é o disciplinador. Deus é aquele, cuida. Ontem, sexta-feira, o pessoal estava arrumando ali o negócio do encontro de casais, eu chego, a Clarinha estava chorando. Aí a mamãe da Clarinha falou assim, olha, o pastor chegou, o pastor vai brigar. Eu falei, não vou não, meu amor, pode chorar. Porque a mãe estava usando um recurso para ver se a menina calava, mas estava criando uma imagem de que eu sou um bicho papão. E olha, quando eu comecei o ministério aqui, teve uma experiência assim. Um menino maravilhoso, mas as mães, tudo que o menino fazia, vou chamar o pastor. Até hoje, esse menino é casado, tem desse tamanho, tem filhos, ele está ali normal, quando ele me vê, ele... Até hoje. Não conseguiu perder o medo. Tem medo do pastor, porque tudo que o bichinho fazia, coisa de criança. Criança não fica quieto, criança joga bola, criança joga pedra, criança quebra as coisas, criança fala alto, criança fica para lá e para cá, e a mãe preocupada não tira o olho da criança, porque a criança está indo para o outro lado da bancada. Vou chamar o pastor, e o pastor tem essa mecha. E se o cara é feioso, fechado, tá irritado, piora ainda mais. Aí quando o pastor chega, o medo do pastor.
Mas essa disciplina, ela é orientativa. Essa disciplina, ela é corretiva. Essa disciplina, ela é instrutiva. E Ele, o Deus Pai, nos disciplina com amor. Deus não nos castiga. O castigo virá sobre os ímpios que morrerem sem arrependimento. O castigo virá sobre eles. Mas aqui, não. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 12. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Aí a gente percebe quem é filho e quem não é filho. Quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus aceita a direção de Deus, da palavra de Deus. Por isso que alguns conceitos a gente tem que ter fundamentação bíblica. Naquele áudio que eu mandei sobre a festa junina, eu citei lá o texto bíblico que fala de coisas consagradas a demônios. Não, pastor, mas a nossa não é consagrada a demônio, mas no comum usual é. E aí, então, eu soube que houve comentários aí ridicularizando a minha orientação. Soube, tudo chega aos meus ouvidos, gente. Seus pensamentos ainda não estão chegando. Mas seus comentários chegam. E esse comentário, com certeza, não veio de temor ao Senhor. Esse comentário veio de rebelião. Porque eu posso até não concordar com a opinião do pastor, mas fazer um comentário desse, isso é rebelião. Capiroto. É, Satanás. Porque não tem temência a Deus e a sua palavra. Deus fala como filhos dele. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Gente, eu já fui corrigido por coisas que eu achava que não tinha problema nenhum, e eu me calei. Continuo achando que não tem problema nenhum. Se eu fosse autoridade naquele ambiente, eu ia dizer que ia ser daquele jeito. Mas eu tenho que me calar, eu preciso me humilhar, ser humilde. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E aí só sabe isso quem já recebeu aí um tapinha, quem já ficou de castigo, quem já ficou porque desobedeceu. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? O autor aos Hebreus está perguntando. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos da verdade. Vocês não são filhos verdadeiros, mas são filhos ilegítimos. É igual alguém que adota uma criança. Eu falei do ano passado que todo mundo é adotado. Todo mundo é adotado. Você sabia disso? Que esse bebezinho aí tem que ser adotado? Se você não adotar ela como filho, ela não vai se sentir filho. Tem gente que só pare. Só trouxe a vida e não adota. Não acolhe. Não ama. Agora, se eu adoto uma criança, eu tenho 2 crianças, adoto mais uma. As 2 são filhos biológicos e foram adotados pelo meu coração, essa uma não. Essa uma eu não vou disciplinar porque ela pode se rebelar, porque ela não é filha legítima. Eu estou dizendo para ela que ela é diferente dos outros.
Por isso que a gente tem que tratar igual, e Jesus trata igual. Deus trata igual. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. O que o texto está dizendo é que às vezes a disciplina dos pais não seja para o nosso bem. É isso que o texto está dizendo. Tem pais que disciplinam demais, severamente demais, e até injustamente. Quem já nunca levou uma surra que não mereceu? Eu sou filho de uma família de 6. Eu já apanhei umas 2, 3 vezes sem ter feito o que merecia para apanhar. Quem fez foi o outro. E quem apanhava era eu. Mas aquilo ainda estava no lucro, que eu aprontava muito mais do que eu que apanhava. Então, levar 3 surras injustas para mim ainda estou no lucro. Era. Essa semana encontrei ali uma menina que foi criança comigo, lá no interior da Bahia. Está aqui em Curitiba ela. Interessante, quando eu olhei para a menina, me lembrei das peripécias que eu fazia. Lembrei da primeira mordida de cachorro que eu recebi. Quando eu olhei para a menina, tudo bem, fulano, tudo bem? Engraçado, eu olhei para você, lembrei que a minha primeira mordida de cachorro, seu pai estava indo embora, em uma bicicleta Monarch. Eu, um piá de 9 anos, 10 anos de idade, já era uma bênção com essa idade. Saí empurrando a bicicleta do pai dela. E correndo pela rua, empurrando a bicicleta, cachorro, quando vê aquelas perninhas correndo, o que é que pensa? Linguiça. Cachorro não pensou 2 vezes, crau. Gente, 7... Agora está explicado o tamanho dessa barriga, porque foi a primeira só. Antirrábica. Aí eu lembrei disso. Aí lembrei que ela tinha um irmão menor, que eu não sabia o nome desse irmão menor. Falei, eu lembro que eu peguei seu irmão menor, botei no ombro e saí correndo com ele. Adivinha o que aconteceu? Um garoto de 10 anos com um menino menor no ombro, correndo. Gente, o cara foi com um cara no chão. Pá! Eu disse, foi mesmo? Falei, como é o nome do seu irmão? Ou foi fulano ou foi Beltrano. Então, o que eu aprontei, vou parar por aqui, não vou perder a moral. A mãe está ouvindo. O que eu aprontei merecia levar tanta surra. Eu acho que eu deixei de receber umas 100 surras. Recebi só 3 indevida. Estou no lucro. Mas isso ajudou a melhorar o meu caráter, ajudou a melhorar a minha postura, isso ajudou a me colocar no eixo, cuidar do meu vocabulário, respeitar as autoridades, respeitar os mais velhos, porque eu fui disciplinado. Pode parecer complicado, conforme o versículo 11, pode parecer doloroso, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu não preciso ser criança para ser corrigido, não. Eu posso ser corrigido como adulto. De vez em quando eu sou corrigido e eu entro no eixo. Assim como um pai amoroso disciplina seu filho para que ele cresça no caminho certo, Deus nos disciplina para nosso próprio bem. Aceite a correção de Deus como sinal de seu amor e cuidado. Quando nós nos relacionamos com esse Deus Pai, esse relacionamento com Deus Pai proporciona uma identidade de filho por adoção que gera em mim uma sensação de proteção, de provisão, de segurança. E ainda me dá orientação, e se eu continuar com o ímpeto do pecado, eu recebo a disciplina.
e recebo feliz da vida. A equipe do louvor pode vir para cá. E a gente pensa que talvez algumas disciplinas aconteçam conosco na fase adulta. Tem gente que apronta o que não devia e colhe o que sabia que colheria. E entende que isso é a disciplina de Deus. Há uma outra recomendação, assim, meus irmãos, não se inquietem quando vocês forem disciplinados, porque o próprio Filho de Deus aprendeu a disciplina pelo que sofreu. Vamos falar à noite sobre o Deus Filho, à noite sobre Deus Espírito Santo. Quais os benefícios de entendermos a Trindade e nos relacionarmos com Ele? Eu espero que todos vocês, a partir de hoje, entendam bem que eu vou levar Deus a sério. Deus Pai tem uma atribuição e eu quero caminhar com Ele, recebendo dEle os benefícios por adorá-lo como Ele é. Eu quero, antes de cantar o louvor ao Senhor, eu quero fazer uma oração. Meio-dia, está na hora de acabar o culto, ele está dizendo ali. Vamos orar por você, João Klaus. João Klaus está conosco. Diz, pastor, ore por mim que estou passando pelo fogo. Mas o texto bíblico diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, se você andar com esse Deus Pai. E vou orar pelo casamento de vocês. Eu soube que vocês se casaram essa semana. Ontem. Que coisa linda. Casaram ontem e apresentaram o bebê hoje. Ó, que maravilha. John e Daniele. Vamos orar. Vamos ficar em pé, gente. Pai querido, recebe nossa gratidão nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pela vida do John, da Daniele. Obrigado porque eles puderam fazer aquilo que o Senhor espera como Deus Pai. Que eles estejam unidos diante do Senhor, diante da sociedade, diante das famílias. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a união dos teus filhos. Abençoe o casamento deles, Pai. Abençoe a família deles. Abençoe a pequena Laurinha, Senhor. Que ela continue crescendo, se sentindo segura agora nos braços do pai, da mãe. Abençoe a família que eles constituem. Quero colocar diante do Senhor a vida do João Klaus. Fortalece o teu filho, Senhor. Abençoe ele nesse momento, em nome de Jesus. Os demais motivos de oração daqueles que nos acompanham pela internet, que nessa hora se colocam apresentando ao Senhor suas vidas. Abençoe cada um deles. Abençoe cada um de nós que estamos aqui. Abençoe, ó Deus, tudo que havemos de fazer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar esse culto.